Conversar um pouquinho sobre a fala das crianças. Dúvidas muito comuns chegam na minha caixinha de pergunta todas as semanas. Meu filho tem 2 anos e ainda não fala. Meu filho tem 2 anos e meio e ainda não fala. Quando devo me preocupar? Para a gente saber se existe um atraso na fala da criança, a gente precisa saber o que é o normal primeiro. Então, uma criança de 1 ano, o que nós esperamos? Uma criança de 1 aninho, ela já está adquirindo novos vocabulários. Então, é normal uma criança aprender a falar pelo menos 3 palavrinhas soltas por semana, imitar sons de animais, imitar sons bibi, au, au. Isso é o comum de uma criança de 1 ano fazer. Até 1 ano e meio, esse vocabulário vai se aprimorando e com 1 ano e meio a criança já é capaz de dar tchau, apontar os objetos que ela quer e imitar os adultos. Quando os adultos falam as palavras, as crianças repetem e tentam falar o que o adulto está falando. Por volta de 2 anos, a criança já deve ter um vocabulário de pelo menos umas 50 palavras, geralmente tem mais. E geralmente eles começam a juntar 2 palavras para tentar formar uma frase. Por exemplo, quer bola, dá água, quer mamar. Aos 3 anos, a criança já deve ter uma fala compreensível, tá? Ela já deve ser compreendida quando ela fala. Ainda pode haver algumas trocas de sons, alguns fonemas ainda não estão aperfeiçoados, porém é muito fácil de entender o que essa criança fala. Aos 5 anos, essa criança já deve conseguir falar todos os fonemas, todos os sons corretamente, tá? Então, com 5 anos, a criança já tem que estar falando direitinho. Quando que a criança começa a falar? Isso também é bem comum. Aos 6 meses, a criança, o bebê já é capaz de entender e se socializar. Então, ele entende o que os pais falam, ele já reage com o sorriso, ele já reage com sons. Aos 8 meses, a criança já é capaz de balbuciar algumas palavrinhas referíveis, né? Mamã, papá, para mamãe, para o papai, mamá, referível para o mamá, tetê. Então, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. O importante na fala, na verdade, é a comunicação. É como a criança vai reagir quando você fala e o que aquela criança vai te devolver. Por isso que é importante essa troca, tá? Então, sempre que você falar com a criança, exija que ela te responda. Quando for uma criança maior, precisa ter essa troca. Não adianta você dar um comando, a criança virar as costas e sair andando, e você deixar por isso mesmo. Então, precisa ser estimulado isso. A chupeta atrapalha? Sim, a chupeta atrapalha, tá? Principalmente depois dos 2 anos. Porque a chupeta já não é mais necessária, a criança já não tem a necessidade de sucção e já começa a atrapalhar toda a arcada dentária, a postura da língua. Então, para as crianças que usam chupeta, o ideal é tirar no máximo até os 2 anos. Gaguejar é normal? Depende da idade, tá? Por volta de 3, 4 anos ainda é normal gaguejar, porque a criança precisa pensar no que ela está falando. Quando devo procurar uma fonoaudióloga? Quando o primeiro sinal de atraso na fala, algum sinal de alerta, ou seja, a criança não está caminhando dentro do esperado, já deve sim procurar um fonoaudiólogo, tá? Por isso que é importante as consultas com o pediatra de rotina. Esse ano de pandemia, muitas mães sumiram, tá? Por medo do Covid, e eu estou pegando muitas crianças com transtorno de fala, transtorno de comunicação. E uma das principais causas para isso é o excesso de telas, celulares, televisão, porque na tela a criança não tem interação, além de atrapalhar o desenvolvimento neurológico, tá? Dá sim dano cerebral na criança o excesso do uso de telas. Como estimular a fala das crianças? Converse corretamente com o seu filho. Evite ficar de tati-bitati, tatá, teté, pepé, teté, nenê. Converse direito, fale corretamente as palavras. Dê nome às coisas. Quando seu filho apontar, fala o nome daquilo para ele ver o que você está falando. Brinque junto, sente no chão,
Brinque com o seu filho, ensine as cores, ensine os nomes dos animais, ensine os sons que os animais fazem. Leia histórias, cante músicas, ouça músicas. E o principal, desligue os eletrônicos. De novo, desligue os eletrônicos. Até 2 anos, 0 telas. Tá? Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, mas faça. E qualquer sinal de atraso ou de falta de interação deve sim ser comunicado com seu pediatra. Muitas vezes não há um transtorno, mas pode ter sim um atraso pela falta de estímulo, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver, converse com seu pediatra e procure um fonoaudiólogo. Creio que eu consegui tirar as dúvidas mais comuns sobre os atrasos e transtornos da fala das crianças.